Então, meus amados, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de deixar aqui para vocês acerca de um sonho e visões e revelação de Deus que eu tive nessa madrugada. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar um texto aqui, um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vê, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e dirão a cada um, e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Então, na verdade, desse texto aqui, o que eu queria deixar é essa parte que fala: O que é que você vê, Jeremias? Ele disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: Eu viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para que ela se cumpra, para que seja da forma que eu falei, da maneira como revelei, como eu disse, que assim sucederia e assim aconteceria. Então, irmãos, a palavra do Senhor, quando Deus revela alguma coisa que Ele fala, de fato Ele cumpre. Então eu gostaria de dizer isso, que eu tive um sonho, e no momento que eu estava, foi um sonho, e logo depois foi uma revelação, depois do sonho, que eu já estava acordado, eu vi assim, alguém se aproximava de mim, era um homem, e dizia assim, eu não o via, mas ele dizia assim para mim: Olhe para cima. E eu parava e levantava a minha cabeça e olhava, e quando eu via um pé de amendoeira. E o pé de amendoeira era grande, irmãos, que não dava, na verdade, eu não vou dizer que eu vi o topo, a cabecinha do olho, porque eu não vi. O pé era muito grande, ele subia como se fosse assim do tamanho de um prédio, ou sei lá se ele chegava até o céu. Sei que ele crescia para cima, ele era muito alto. O pé da amendoeira era muito grande, muito alto. E eu olhei e ficava olhando, achando aquilo que eu estava vendo, assim, uma coisa diferente, não sei, que na verdade eu não sabia que eu estava sonhando. E eu ficava contemplando, e no momento que eu olhava, eu ficava procurando frutos da amendoeira, e aquela amendoeira sumia. E eu acordei no meio da madrugada, assim, assustado. O que seria aquilo? O que era que Deus queria falar comigo? Que revelação era aquela? E no momento que eu estava ali, meditando naquela visão, eu deitado ainda, eu comecei a ver, irmãos, muita água, muito alagamento, como se o local estivesse, a cidade estivesse como um rio. E era muitos lugares, eu tentava olhar para ver se eu via algum pedaço de mato, talvez um pedaço de alguma coisa, mas era muita coisa submersa, muitos lugares cobertos de água, alagado. Depois, por algum momento, eu virava assim para o meu lado direito e eu via assim umas ondas que subia muito forte e açoitava, como se viesse assim acontecer algo que iria inundar cidades, e lugares iam ficar muito alagados, e seria algo de catástrofe assim terrível. Então, primeiro eu vi aquela amendoeira, e eu fiquei assim abismado do que seria. E eu saí do sonho e entrei na visão, na mesma noite, do sonho para uma visão, e começava a ver os locais tudo inundado, só que eu não via onde era aquele lugar, se era aqui em Salvador, se era na Bahia, ou não sei, algum estado daqui do Brasil, não via onde era o local.
mas sei que via muitos lugares inundados e era terrível. E logo depois de passar, eu ficava ainda assim a olhar para ainda aquela amendoeira. Antes de eu acordar, quando aquela amendoeira que eu via ela em pé, logo depois eu via ela só no tronco. E o que eu achava mais estranho era porque aquele tronco, ele vinha andando pela rua. E eu olhava e dizia assim, gente, o tronco está andando. E era o tronco da amendoeira. E eu ficava assustado no que seria aquilo. Porque logo estava aquela árvore formada, aquela amendoeira, e daqui a pouco se tornava em um tronco e vinha andando pelo meio da rua. E eu ficava assim, meu Deus, e é como se a árvore ela estivesse disfarçada, andando sobre nós aqui na cidade. E eu achei aquilo assim muito estranho. Eu fiquei apavorado e assustado com aquela visão, o que seria. Aí eu lembrei daquela passagem que diz que está em João 15, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim e ela não dá fruto, ela será cortada, ela será tirada, ela será, a árvore será limpa. E eu fiquei olhando e vendo aquele tronco andando pelo meio da rua, porém não havia ramos, não havia galhas, não havia nada, irmãos. Mas ele se deslocava do seu lugar e andava pela rua. E eu posso dizer para os irmãos que eu fiquei sem entender até agora o que seria aquela visão. Mas eu continuarei orando, continuarei buscando para saber de Deus que com aquela visão assustadora, o que seria, o que viria a ser isso, qual era o despertamento, o que é que o Senhor queria falar a respeito disso. Mas como Deus falou com Jeremias, Jeremias não sabia. Falou acerca da amendoeira, falou, você viu bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu mostrei, se cumprirá. Então, irmãos, que possamos orar, pedir a Deus misericórdia, clamar, buscar o Senhor, estar orientando o nosso povo, a nossa família, na saída, na entrada. Então, que possamos estar debaixo da unção, debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação. Enquanto a vocês que estão ouvindo esse vídeo, que ainda não são um cristão em Jesus, que ainda não tem assim, um compromisso de orar, de buscar Deus, de reconhecer esse Deus maravilhoso. Então, leia a Bíblia, busque a Deus, busque conhecer a Deus, procure invocar o seu nome, o nome de Jesus, buscar ajuda. Os dias são maus. Eu preciso do Senhor, você também precisa, nós precisamos buscar o Senhor. Diz lá em Isaías 55, versículo 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Então que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Jesus está voltando. Jesus vem arrebatar sua igreja, buscar o seu povo, e temos que estar preparados, porque a qualquer momento ele pode aí, e o nome do Senhor ser glorificado na vida daqueles que o serviram, que o aceitaram, que estão com ele, que estão do lado dele, e será tudo para a honra e glória do Senhor. Então vamos nos preparar, estar pronto, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu agradeço a oportunidade, até o próximo vídeo.